estamos aqui chegando com mais um episódio do nosso podcast, o lugarzinho que você já sabe que é para chegar e encontrar muito aconchego e muita informação boa e necessária, né, Alice? Isso mesmo, Joyce. E hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Importante, né? Importante. E assim, vocês já perceberam que hoje o ambiente está diferente, né, Alice? A gente está aqui nas cadeiras bem gostosas, bem confortáveis, né? Confortável. Então a gente está aqui na Pirlim Pimpim, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Uma loja onde você consegue fazer todo o seu enxoval, encontro de tudo para o seu bebê, para o seu quarto, né? Pro quartinho do neném, cadeiras de amamentação, que inclusive são maravilhosas. Maravilhoso. Então, assim, a gente está num ambiente muito aconchegante para tratar de um assunto, como a Alice já trouxe, que é polêmico, que está todo mundo pesquisando, todos os pais estão procurando saber. Mas, assim, vamos devagar, porque tem gente que está chegando hoje e ainda não conhece. Então, eu sou a Joyce, dona educadora perinatal, faço parte do Instituto Papo de Gaia e estou aqui hoje com a Alice. Alice, enfermeira. Fala um pouquinho de você, Alice. Olá, meu nome é Alice, sou enfermeira neonatologista, obstetra, ginecologista, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse tema que é a bronquiolite. Bronquiolite. Já está assustando aí? Calma. A nossa intenção hoje é justamente trazer informações e esclarecer para que você fique mais tranquilo, para que você saiba como identificar e principalmente para a gente evitar lugares muito cheios, né? E evitar de encher os hospitais, né? Os locais de atendimento. Então, tendo informação, a gente está aqui com um profissional que vai deixar vocês bem tranquilos para a gente evitar esse tumulto que está tendo nos hospitais, esse medo que está todo mundo aí, né? Com medo da bronquiolite. Então, para a gente começar, Alice, o que é a bronquiolite? É uma inflamação dos brônquios e bronquíolos. Simples. Inflamação dos brônquios e bronquíolos. Inclusive, uma dúvida muito grande é, tem uma diferença entre bronquite e bronquiolite, né? Sim, tem a diferença. A bronquite é uma inflamação dos brônquios na parte mais alta do pulmão, né? E a bronquiolite é a inflamação da parte inferior dessa árvore brônquica. Então, lá no final do pulmão, que nós chamamos de base pulmonar, fica o final das ramificações pulmonares, dos bronquíolos. E eles inflamam também. E assim, Alice, por que as pessoas têm esse medo tanto assim com os bebês? Por que os bebês são as pessoas de lado, né? Que as pessoas ficam com mais medo? Assim? Porque eles não conseguem realizar todo o processo de metabolização, de excreção, né, desse muito que é produzido ali no final, né, da árvore brônquica, né, e eles acabam apresentando mais esforço respiratório, ou seja, chega menos oxigênio aos pulmões, e com isso ele não consegue respirar adequadamente. Além de ser um ambiente super propício para a proliferação de bactérias, causando posteriormente infecção pulmonar, ou seja, pneumonia. Então, nós começamos com uma bronquiolite, que é uma inflamação, e ela evolui para uma pneumonia. Né? Podemos ficar só na inflamação, quando conseguimos conter ali naquele momento, ou pode acontecer de agravar o caso. Por isso que é importante você estar assistindo, entendendo como é que você pode identificar, para a gente evitar chegar na pneumonia, né? Que a pneumonia é aquele perigo que todo mundo sabe. Então, a gente cuidar desde o comecinho, né? Alice, existe algum fator de risco, algo que deixa aquele bebê mais propenso a desenvolver a bronquiolite? Crianças prematuras, que nasceram prematuramente, crianças com a imunidade um pouco mais baixa, também são mais propensas. Crianças que estão em ambientes onde há pessoas que trazem vírus gripais com maior frequência, né? Crianças, os irmãozinhos mais velhos que vão já para a escola, então eles acabam trazendo outros vírus que para eles não causa nenhum mal, porque eles já têm uma imunidade que consegue combater, mas para o irmãozinho menor acaba cometendo. Então, eles trazem. E os próprios adultos também. Nós circulamos em vários ambientes, com muitas pessoas, e nós também podemos levar esses vírus para dentro de casa. Então, assim, até as mulheres têm, as mães, né, têm muito medo
da cidade escolar, né? As mulheres estão voltando a trabalhar muito cedo, então tem que deixar os bebês muito cedo nas escolas também, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, para deixar mais tranquilos, essas mulheres que têm que levar para a escolinha, que têm que sair para trabalhar e voltar, que têm irmãos mais velhos, tem alguns cuidados que a gente consegue ter para evitar essa complicação? Sim, lavar bem as mãos sempre quando chegar em casa. De preferência, deixar os sapatos fora de casa, não entrar com o mesmo sapato que você veio do ambiente externo, dentro de casa. Também o ambiente interno, o ambiente dessa casa tem que ser bem limpo, arejado, para que não haja esse acúmulo de vírus ali, sabe, paradinho, porque eles ficam sobre a superfície dos móveis, eles sobrevivem muito tempo, então a criança pode passar por ali, como são crianças menores de 2 anos, a grande maioria, elas ainda estão na fase de engatinhar, de começar a andar, então elas pegam, elas estão sempre no chão, então é bom sempre realizar essa limpeza. E também uma boa imunidade, ou seja, manter uma alimentação boa dessa criança, se ela é amamentada ao peito, ao seio materno, né, que continue sendo amamentada, não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário. Também, vitaminas, ela já pode iniciar um ciclo de complexo vitamínico que é muito bom para aumentar essa imunidade da criança. Além, já estava esquecendo, Joyce, do esquema vacinal, que deve estar completo. Isso. Até os 2 anos já está completo. Aquele esquema que é obrigatório, né? Ele já está completo. E temos algumas outras vacinas que podem ser dadas conforme como é que fala? Nas campanhas. Isso. Nas campanhas. Também é interessante sempre estar refazendo, né, a vacina. Quais são os sinais de alerta que os pais têm que ficar ali observando para encaminhar esse bebê para um atendimento médico? Tosse persistente, febre por mais de 3 dias e a dificuldade respiratória. Então, se essa criança já apresenta um certo desconforto, você começa a visualizar que o tórax desse bebê está movimentando de forma muito ofegante, profunda, você visualiza as costelinhas do tórax desse bebê, já é um sinal de alerta. Importantíssimo, inclusive. E a febre por 3 dias. 3 dias. Mesmo você medicando, conforme o seu profissional orienta, passou de 3 dias, já não é normal mais. E a tosse, né? E a tosse. Tem uma diferença entre os sinais de uma gripe comum para bronquiolite, assim, sem ser um sinal de alerta, mas tem uma diferença ali nos sintomas, né? A gripe comum é mais coriza, aquela tosse que começa seca e ela vai para uma produtiva, porém controlada, não é persistente, ela é mais esporádica. E o que mais a criança tem é coriza. E a febre, que não é tão alta, a febre ela é mais baixa. Ela gira em torno de 38, até uns 38,5, é um sintoma gripal. Acima disso, aí já temos, sim, um quadro se instalando. Entrando já, assim, numa parte de tratamento, né? Quando realmente a gente vê esses sinais de alerta, né, que a gente vai para o hospital, mas existe uma forma de não ter, porque a gente sabe que tem medo de levar no hospital, tem muita gente, aí fica com medo de, não é nada grave, eu chego lá e piora. Então, tem um tratamento que a gente consegue fazer em casa? Bom, tem. Mas você precisa ser orientado pelo profissional, né? Você não vai fazer da sua cabeça. Tipo, só os chás de bolinho, própolis, mel, é ótimo, né? Ele vai auxiliar em aumentar essa imunidade, porém pode não cessar totalmente os sintomas que a criança está apresentando. Então, ela vai precisar realmente de um xarope mais específico, às vezes um antibiótico também associado, uma inalação. Ela vai precisar realizar esses tratamentos, mas ela pode fazer em casa. Então, ela vai passar por uma consulta com um profissional, que pode ser o pediatra, um médico da família, ou uma enfermeira pediátrica neonatologista, que também pode
realizar essa primeira consulta e, se tiver muito grave, ela mesma vai encaminhar. Não estando tão grave assim, é mais clínico, então ela vai sim solicitar, passar esses medicamentos que forem necessários e essa criança pode fazer em casa. Isso, então assim, deixando bem claro, gente, precisa sim de um profissional de saúde qualificado, né? Existem pediatras que fazem esse atendimento a domicílio, a enfermeira, né? A própria enfermeira também pode fazer esse atendimento, mas jamais medicar a criança sem essa orientação, tentar. Por mais que a gente não queira levar no hospital, procure então um profissional que venha fazer esse primeiro atendimento em casa e ele vai te orientando. Às vezes realmente a gente consegue tratar em casa e não precisa levar, mas se for o caso, a gente está com acompanhamento, né? Porque a medicação sozinha, sem a gente saber realmente o que aquela criança precisa, ainda mais para um bebê, né? Porque tem vários tipos de tosse. Temos que avaliar, né? Tem xarope que é para um tipo e xarope para outro tipo. Uma inalação que é um broncodilatador e outras que é mais para desinflamar. Então, precisamos avaliar, escutar, de repente, solicitar alguns exames de imagem, como raio-x, para poder ter uma certeza, saber se realmente está vindo da base pulmonar ou se é na parte alta pulmonar. Então, assim, para a gente evitar esse quadro, né, para não chegar a uma bronquiolite, para não chegar a uma pneumonia, o que a família consegue fazer de prevenção em casa? A gente já falou assim da limpeza da casa, né? Mas tem algo mais que a gente consegue fazer para evitar que chegue nas crianças? Diminuir a aglomeração. Nesse momento, nós estamos no inverno, entrando no inverno, né? Outono e inverno, nós temos que diminuir os ambientes em aglomeração de pessoas. A escola não tem como, porque a criança vai para a escola. Então, ela já está no ambiente com uma certa aglomeração, seja de outras crianças e também dos próprios funcionários escolares. Mas em casa, evitem ir em lugares fechados de aglomeração. Se vocês forem para algum lugar que tenha um número maior de pessoas, que ele seja aberto, dê preferência para locais abertos. E mantenha uma boa imunidade dessa criança. Como? Através de vitaminas, de uma boa alimentação, frutas, muito líquido, se hidratar muito, muita água mesmo, de verdade, e não só suquinhos, né? Para ajudar a melhorar a sua imunidade. E quando são aqueles bebês menores, a importância da amamentação, né? A mulher se cuidar para conseguir estar bem, né? No aleitamento materno, você tem tudo, né? Você tem as proteínas, as vitaminas, a água que o bebê precisa. Mas não é amamentado ao seio, toma complemento. Então, aumente essa água, né? Fora do leite, ofereça água para a criança. Acima de 6 meses, 4 meses, já pode oferecer água mesmo para a criança. E aquelas que estão no processo de iniciar a alimentação, pode abusar das frutas, porque as frutas têm as vitaminas. C, vitamina E, tomar banho de sol também, pegar um solzinho, é muito importante para fixar a vitamina D e ativar a vitamina D no organismo, e vai ajudar também na imunidade. Além da vacina, né? Sim, a vacina, gente, por favor. O quadro vacinal que a Alice comentou, ele está na caderneta da criança. Toda criança tem, independente se nasceu no SUS ou no convênio, no particular, toda criança tem esse quadro vacinal. Então, vai olhando ali se está em dia, né? Procura os postos de saúde para aplicar essas vacinas. E as campanhas. Então, para isso, se o seu neném está dentro do quadro ali da campanha, né? Procurar também vacinar os seus filhos. E também, abrindo aquele parênteses que eu estava falando, de cuidar dos adultos também, né? Porque a gente cuida das crianças, aí não cuida do adulto, o adulto baixa a imunidade, pega o vírus e traz para casa. Né? Então, assim, se cuidem também, muita água nesse período que a gente está aí, e evitar também essa aglomeração agora, por enquanto, né? Porque a gente sabe que os adultos também estão sendo afetados, né? Sem máscaras. Usar máscaras. Né? Então, o adulto, ele pode muito bem usar a máscara se eles estiverem em ambientes muito cheios, né? Fechados. Ou pessoas que sabem que está um pouco gripado, né? Usa aí a máscara para evitar de trazer para sua própria casa. Quem é
motorista de aplicativo, por exemplo, pode usar máscara também. E lembrar, quando o seu bebê nasce, né, que a gente vai sempre dar aquelas orientações para chegar em casa e receber visita, orienta de novo, né, quem vai na sua casa te visitar, se realmente precisa ir te ver nesse momento, quer ver o neném, coloca máscara, né, lava bem as mãos, né, para a gente evitar esse contato, para evitar que a gente precise, vamos prevenir, né, melhor prevenir do que a gente ter que depois mexer em alguma coisa. Então, assim, tem alguma outra mensagem que você quer deixar para os pais, para eles não ficarem tão preocupados agora, para a gente já ir encerrando também? Sentindo qualquer sinal que a criança está, né, com uma leve coriza, já começa a fazer alguma inalação que ela já tenha costume, ou lavar esse nariz com soro fisiológico morno, que ele auxilia melhor em retirar esse muco, né, da narina. Já pode começar com essas medidas, porque elas já vão auxiliando. E se perceber que está piorando, procure, né, o seu profissional que te ajuda, que te auxilia, seja particular ou seja em uma unidade de saúde, caso não tenha um particular. Então, vamos proteger as nossas crianças, né, nos proteger também. E assim, Alice, obrigada, né, por hoje, mais um episódio. Foi muito gostoso a gente falar sobre isso. Espero que vocês tenham ficado um pouco mais calmos agora, não precisa desesperar. Se tem algum sinal, algum sintoma, procura uma orientação, não precisa correr para o hospital, né? Procura uma enfermeira que pode ir te fazer esse primeiro atendimento em casa para te deixar mais tranquilo. E lembre sempre de se cuidar, prevenir é sempre o melhor remédio, né? Prevenir é o melhor remédio. Então, assim, hoje a gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais um podcast com outros temas. Se você tem algum tema aí que você quer saber, falar, eu queria muito a Alice falasse isso para mim, traz também que a gente vai falar, né, Alice? Sim, com certeza. Pode deixar aí, ó, escrita a sua dúvida, sua pergunta ou sua sugestão de tema que nós vamos aqui estudar, se não for tão, né, no ar aí, nós vamos estudar mais sobre ele e trazer aqui para vocês todas as opções. Isso mesmo, agradecendo o pessoal da Birlim Pipim que recebeu a gente hoje. Então, lembrando, Birlim Pipim em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a loja está aberta para vocês, tá bem? É maravilhosa. Tem todo o enxoval que vocês precisam. As meninas estão aqui prontas para atender vocês, inclusive montar o chá de bebê, tá? Elas conseguem ajudar vocês também. Então, obrigada por vocês terem ficado até aqui e até a próxima semana. Até, gente. Tchau.